Olha, o Repórter MT recebe aqui em seu estúdio o secretário municipal de mobilidade urbana do município de Cuiabá, Thiago França, vem falar sobre as novidades desta pasta e mais especialmente sobre os radares eletrônicos, o que há de novidades no que se refere às inovações, o que a prefeitura tem feito nesse sentido para organizar melhor o trânsito aqui no município de Cuiabá. Thiago França, satisfação de recebê-lo aqui. Já queria que você respondesse na primeira pergunta, quantos equipamentos estão instalados, não é, desde o ano passado, e quantos estão sendo instalados agora? Aí eu falo de tudo, né, de lombada eletrônica, dos chamados pardais, enfim. O avanço semafórico, né? Para nós é uma satisfação estar aqui novamente, né? Na primeira etapa nós instalamos 26 aparelhos em 13 locais de Cuiabá. Nessa segunda etapa, né, etapa conclusiva, definitiva, né, da instalação desses aparelhos eletrônicos em Cuiabá, serão contemplados mais 15 locais e 30 aparelhos, né? Ou seja, ao todo nós teremos 56 aparelhos e 28 locais, né, entre radar, lombada, né, e avanço semafórico, né? Tudo isso é importante a gente esclarecer, e eu tenho dito isso em várias oportunidades, né? A fiscalização eletrônica ela não é criação da gestão do prefeito Mauro Mendes, né? Ela é fruto de um TAC que foi celebrado na gestão anterior, né, dentro de uma exigência, de uma determinação do Ministério Público Estadual. Todo esse trabalho de implantação dos radares em Cuiabá tem sido acompanhado sistematicamente pelo Ministério Público Estadual, dada a quantidade de acidentes, né, de mortes e de feridos no trânsito da nossa capital. Pois bem, esse termo de ajustamento de conduta será completo, o cumprimento desse termo, não é, será totalmente completo ou completado a partir da colocação, da instalação desses novos equipamentos? Exatamente, né? Nós estamos em fase conclusiva de instalação, essa é a segunda e segunda e definitiva, né? A grande novidade só que nós teremos é que nós estamos agregando a esses aparelhos eletrônicos uma nova tecnologia que irá nos contribuir no que tange a fiscalização para a questão de veículos, de caminhões, de carreta, de carga pesada que trafegam no centro histórico de Cuiabá. E que tecnologia que é essa? Como vai funcionar? Ela é uma tecnologia que ela identifica, né, o veículo pela questão da massa, né? Então essa massa ela vê a questão do peso daquele veículo, né? Ou seja, consegue identificar que realmente é uma carreta, que é um caminhão e que vai contribuir com a nossa fiscalização. Como não confundir com ônibus, por exemplo? O peso se assemelha. Mas as imagens também são completam a informação. Exatamente a informação, né? Fechando aí todos os pontos críticos da cidade, por onde adentram esses caminhões, o que vai contribuir na trafegabilidade no centro histórico de Cuiabá. Nós estamos em fase definitiva de implantação. Paralelo a isso, esses aparelhos estão sendo aferidos pelo Inmetro. Concomitante isso, a Secretaria tem feito a sinalização vertical, né, para que após isso nós possamos iniciar a campanha educativa, também prevista pelo TAC, né, e aí nós estamos trabalhando num prazo estimado para início de novembro, mais precisamente primeira semana de novembro, esses radares comecem efetivamente a notificar os condutores irregulares. Só que essa campanha educativa ela não está prevista só no TAC, né? O Código Nacional de Trânsito também já prevê que o cidadão não pode ser pego de surpresa. A Prefeitura, a sua Secretaria, está trabalhando nesse sentido, vai colocar na praça aí uma campanha de informação, uma campanha educativa para que as pessoas possam tomar ciência? Nós estamos já finalizando isso, né, um trabalho da nossa Coordenadoria de Educação para o Trânsito, em parceria com a Secretaria de Comunicação do município. Nessa semana nós concluímos esse projeto, essa campanha, né, e a estimativa é que no final de outubro nós possamos iniciá-la nas ruas de Cuiabá, né, com folders, com faixas aéreas, com blitz educativas, com abordagem dos nossos agentes, né, divulgando quais são os pontos específicos onde esses novos aparelhos serão instalados, a velocidade permitida por essa via, né, todas os recursos, no caso, todas as informações, no caso, necessárias que o condutor cuiabano, né, precisa saber, né, em relação a essa segunda fase aí definitiva da fiscalização em Cuiabá. Entre avanços semafóricos e as lombadas eletrônicas, os pardais aí, quanto tem de um e quanto tem dos demais aí? Vocês têm esse de cabeça, não? A gente tem um número maior de radar fixo, né, que são os comumente chamados pardais, né,
E aí nós temos aí um número que se equipara entre avanço semafórico e lombada eletrônica. Mas por que, que os radares, por que, que os pardais aí, perdão, estão, digamos, camuflados? Não existe radares camuflados hoje em Cuiabá, né? Os radares são visíveis, né? O Código de Trânsito Brasileiro, o CONTRAN, editou uma resolução, salvo engano, a 196, né? Onde ela traz, se a minha memória não estiver me traindo, é 196, né? Onde ela traz, ela dispensa, né? Traz uma faculdade ao poder público da implantação dessa sinalização, avisando, no caso, o condutor ou não, né? Ou seja, não há mais essa obrigatoriedade, mas mesmo assim, a Prefeitura de Cuiabá se preocupou e foi além do que a lei obriga. Né? E nós colocamos em vários pontos da cidade placas, né? Em alguns pontos onde há necessidade de sinalização horizontal. Paralelo a isso, nós vamos fazer a campanha educativa, né? Para informar o condutor em relação aos pontos onde possui esses radares. Agora, o que a gente tem dito para a sociedade é o seguinte, que independente de ter radar ou não, é importante o condutor fazer o seu papel com responsabilidade, com prudência no trânsito e obedecer à velocidade regulamentada pela via. Qual a velocidade máxima permitida na zona urbana da cidade? 60 km por hora. Né? E nós temos dito isso, né, que as ruas e avenidas de Cuiabá não são pistas de Fórmula 1, são ruas e avenidas de uma cidade, né, onde cada um deve fazer a sua parte, né, para que realmente nós possamos fazer com que o trânsito cuiabano seja realmente um ambiente de paz. Houve quem questionasse ou comentasse em reportagens que a gente escreveu, publicou no Repórter MT, secretário, e até sugerindo, por que não colocar, ao invés das lombadas eletrônicas de tanta tecnologia, os chamados quebra-molas, que seriam bem de concreto, que seriam bem mais baratos? O quebra-mola, né, existe também uma resolução pelo CONTRAN que disciplina o quebra-mola, salvo engano é a 166 de 98, que traz que a lombada, né, ou seja, o famoso quebra-mola, ele é um requisito a ser implantado em última instância, depois de esgotado todas as vias da engenharia de tráfego. Por quê? Porque o quebra-mola, ele é característico de um país subdesenvolvido. Né? Ou seja, ele retrata uma cidade que tem muito quebra-mola, como é o caso de Cuiabá, retrata realmente a imprudência por parte dos nossos condutores. E em algumas situações, ele acaba até, dependendo da velocidade impregnada por parte do condutor, ele acaba potencializando a gravidade e o risco daquele acidente. Né? Então, nós sabemos que desde o surgimento do Código de Trânsito Brasileiro, a fiscalização eletrônica é, sem dúvida alguma, uma grande conquista, né, para o trânsito. A Organização Mundial da Saúde ela tem dito desde 2008 que o dispositivo eletrônico ele é fundamental na segurança viária. Para encerrar esse primeiro bloco, falei em recursos, né, quanto que ficaria um, quanto ficaria outro. Esse aparato tecnológico que a Prefeitura está disponibilizando, investindo, chega a que quantia, que cifra, para colocar desde o ano passado, não é? A quantidade do ano passado, mais os que estão sendo instalados agora. Quantos, ficou em quanto isso tudo? No ano passado houve um processo licitatório, que foi acompanhado, inclusive, pelo Ministério Público, que se fez presente na data do certame, né, um contrato de 5 anos, um contrato com valor estimado de 39 milhões, né, até agora já foram pagos aproximadamente 2 milhões e 800. Secretário, esses radares, esses equipamentos que estão sendo instalados, eles não precisam ser aferidos pelo Inmetro e o Inmetro já o fez? É uma exigência isso do Código de Trânsito Brasileiro, né? Todos esses aparelhos precisam e devem ser obrigatoriamente aferidos pelo Inmetro, né? Isso foi um grande problema no passado, quando, né, foram implantados os radares eletrônicos em Cuiabá e foi desconstituído, porque realmente eles não passaram por essa aferição. Os atuais, da atual gestão do prefeito Mauro Mendes, a primeira etapa todos foram, constantemente passam por um processo de manutenção. Que constância que é essa? Quanto tempo? Toda semana. Toda semana, né, esses radares, esses aparelhos eletrônicos passam por uma revisão. Né? E agora, nessa segunda etapa, né, etapa definitiva, eles estão em processo de aferição pelo Inmetro.
Quer dizer, uma vez já instalados, eles vão continuar sendo aferidos regularmente. E a própria empresa prestadora do serviço, que foi a vencedora do certame, ela tem, dentro do que prevê o contrato, né, ela tem a responsabilidade de fazer a manutenção e acompanhamento semanal, mensal desses dispositivos eletrônicos. A prefeitura tem enfrentado resistência. A gente observa jornalisticamente, quando a gente fala desses assuntos, que falam de multas e tal, as pessoas comentam, o leitor, o internauta, ele questiona, ele critica, máquina de fazer dinheiro, máquina caça-níquel. Que resposta plausível o senhor pode dar a essas pessoas que questionam isso, usando números que vocês obviamente devem ter, por conta de que esse sistema já tem uma parte instalada desde o ano passado? Não, existe, realmente o tema é polêmico. E não é polêmico só em Cuiabá, ele é polêmico no mundo inteiro. O Brasil inteiro. São Paulo está vivendo essa situação, o prefeito de São Paulo reduzindo a velocidade das marginais, né, para 50 km por hora. E a gente entende isso, porque ninguém, obviamente, gosta de ser fiscalizado. Né? Nós sabemos que o grande nó no trânsito brasileiro ele é essencialmente comportamental. Ninguém quer fazer a sua parte, assumir, né, com uma nova postura, com responsabilidade, com prudência, né, as suas ações no trânsito. Nesse 1 ano de radar de Cuiabá, nós fizemos o levantamento, podemos assegurar aqui categoricamente, esses aparelhos contribuíram para a redução de aproximadamente 75%, né, a redução de acidente de trânsito. Em todos os tipos de acidentes? De todos os tipos de acidente, principalmente de motocicleta, que ainda continua liderando, né, as filas dos nossos hospitais e pronto-socorro. E isso impacta significativamente na saúde pública, já que nós sabemos que, infelizmente, o trânsito é o segundo maior problema de saúde pública do país. Né, existem dados e estudos nossos que apontam, por exemplo, como a República do Líbano, né, onde a redução de acidente de trânsito ali caiu para 50%. Então a gente já começa a perceber, né, uma nova postura adotada por parte do condutor cuiabano, né, onde diante daquela via monitorada ele reduzia a velocidade, né, e realmente respeitar os limites permitidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Quanto que de 2014, mais exatamente, quanto foi aplicado de multas e em números, né, mexendo na finança, isso resultou em que quantidade? De 2014 para cá, né, onde aproximadamente em outubro, salvo engano, começaram as notificações, até o dia de hoje já foram aplicadas mais de 200 mil autos de infração em Cuiabá, né, por excesso de velocidade, avanço semafórico, né? Existem marginais em Cuiabá, a exemplo da perimetral, onde nós estamos implantando ali na saída da Trincheirona Jurumirim, um radar também, e está sendo muito polemizado. Lá constatou-se, por exemplo, condutores andando a 177 km por hora. Um absurdo, nós estamos falando de uma via urbana. Então já foram levantados mais 200 mil autos de infração, e dessa conduta irregular por parte aí desses condutores infratores, né, chegamos a um número aproximadamente de 3,5 milhões que estão sendo acompanhados sistematicamente pelo Ministério Público Estadual e estão sendo aplicados em melhorias do trânsito de Cuiabá, tanto nas ações de educação, de fiscalização e de sinalização. Esse dinheiro arrecadado por meio de multa, esse dinheiro fruto das multas é aplicado 100% na educação 100%, do trânsito? Educação, fiscalização e sinalização, né? É o que diz o Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece o TAC também firmado com o Ministério Público. Secretário, o cidadão que receber uma multa, que for multado, ele pode recorrer e se pode, de que forma? Não só pode, como deve, né? É um direito constitucional, a ampla defesa e o contraditório. Ou ele procura a nossa secretaria, onde ele terá lá que preencher um formulário, onde ele, né, adquirirá esse formulário lá no nosso balcão do protocolo, ou ele pode fazer isso também através do site da prefeitura, www.cuiabá.mt.gov.br, onde ele vai lá em serviços ao cidadão, e lá ele vai encontrar, né, já tudo informatizado, o manual lá Não é muito burocrático para você fazer esse tipo de recurso, não? Não, totalmente simples, por isso nós informatizamos, né, onde ele pode preencher através da casa dele lá, impetrar esse recurso, imediatamente, né, isso
será protocolado na nossa JARE, né, que fará aí o julgamento. Quanto tempo, mais ou menos, esse julgamento sai? Porque o cara, por exemplo, que é... Uma média de 15 dias. 15 dias. Mas é muito poucas pessoas, eu fiz esse levantamento, dessas quase 200 mil infrações, aproximadamente 4,2% dos condutores que recorreram. E é um direito. Mas não recorrem por falta de informação, não é isso? Não, em partes não, né? Até porque a gente sabe que a fiscalização eletrônica, ela gera uma prova quase que inequívoca e irrefutável, né? Que é a fotografia. Então, muitas vezes isso acaba que impedindo aí as pessoas de impetrar esse recurso. Tem alguns bairros que são considerados praticamente pequenas cidades, né? O CPA, por exemplo, Pela 90. Esses bairros vão receber sinalização eletrônica também para controlar a velocidade? Porque muitos dos acidentes ocorrem também nesses bairros. Nos bairros, a princípio não, né? A princípio nós estamos contemplando, em primeira instância, aí, os grandes corredores de Cuiabá, que são os líderes e campeões de acidente de trânsito. A Fernando Correia, por exemplo, está sendo contemplada nessa segunda fase, foi a avenida que mais registrou acidente de trânsito em 2014, mais de 800 acidentes em 2014. E esses aparelhos eletrônicos, onde nós estamos contemplando, esses grandes corredores na região central, vão nos ajudar para que nós possamos pulverizar os nossos agentes de trânsito, sobretudo nesses bairros, né, em regiões mais periféricas da cidade, contribuindo e intensificando na nossa fiscalização. Bom, secretário Thiago França, eu vou encerrar aqui, eu deixo o senhor... São quantos veículos hoje em Cuiabá? Aproximadamente 400 mil veículos em Cuiabá. É muita coisa, né? E cerca de 250 mil a frota flutuante na nossa cidade. Está ligado intimamente ao poderio econômico, né? A situação econômica que vive o país. Porque se o governo federal ele abre financiamento com juros baixos para classe baixa, por exemplo, aí a compra de carro... Primeiro que o carro é uma grande paixão do brasileiro, né? E aí você tem atrelado a isso a questão da redução do IPI, a política nos últimos anos, né, de incentivo fiscal por parte do governo federal, financiamentos a longo prazo, e isso acabou, né, contribuindo para inflar aí essa frota hoje que a gente tem, uma realidade não só de Cuiabá, como de outras cidades brasileiras. Cuiabá, ela está... entre as 20 cidades brasileiras com um número proporcionalmente gigantesco de frota. Muito bem. Que o senhor reforçasse nas suas considerações finais aí esse alerta aos cuiabanos que até a primeira semana de novembro terão em Cuiabá novos conjuntos semafóricos, novos conjuntos de fiscalização eletrônica e que a atenção nunca é demais. Exato, né? Nós queremos agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço nos concedido. Nós estamos em fase final de implantação desses aparelhos, né? Estamos trabalhando num prazo estimado para que em novembro essa realidade comece a funcionar em Cuiabá, notificando mesmo o condutor irregular. Nós pedimos aqui novamente, né, a conscientização por parte do condutor cuiabano para que adote uma postura, um comportamento mais responsável, mais prudente no trânsito. As pessoas entendam realmente que nós fazemos parte de um mesmo time, nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelas nossas escolhas, e em se falando em trânsito nós não temos outra escolha senão de preservar vidas. Muito bem, esse é o secretário municipal de Mobilidade Urbana aqui de Cuiabá, Thiago França, no Repórter MT.